pessoal, a gente ainda está falando sobre tipos de texto, nós já falamos sobre descrição, narração, nosso último aqui de interpretação vai ser a dissertação. Lembrando que como a dissertação é um tipo textual que mais cai no vestibular atualmente, é o foco do nosso curso aqui, a gente vai ter várias aulas, tanto na área de interpretação quanto na área de redação, especificamente sobre isso. Então, sobre a estrutura, sobre os elementos. Então, hoje o que eu vou fazer é uma apresentação geral e veja, uma apresentação do tipo de dissertação. Por que eu estou frisando isso? Porque no vestibular praticamente já virou um gênero, né? Então, é o gênero redação de vestibular que solicita um texto dissertativo argumentativo, né? Mas a dissertação ela também pode aparecer em muitos outros gêneros, por exemplo, na carta, uma carta, por exemplo, um artigo. Sério, Giane? Mas como isso é possível? A dissertação não tem que ser uma redação? Não como a do vestibular. Para isso, a gente precisa entender qual que é o conceito de dissertação. Dissertação vem de dissertar, que é um sinônimo de discorrer, falar sobre. Tudo bem? Então, quando eu vou falar sobre um assunto, eu falo sobre ele, geralmente eu tenho primeiro, eu reflito, né? Eu reflito para falar, ou se eu não refletir antes, durante a fala, naturalmente a gente vai refletindo, né? Porque tem pessoas que só pensam depois que falam, mas em algum momento isso acontece. Então, nós temos a reflexão e nós temos também uma discussão, né? Não uma discussão no sentido de brigar, eu preciso brigar com o meu texto, eu preciso brigar com o meu interlocutor. Não, mas a discussão no sentido de que em um texto dissertativo, você vai lançar um assunto e você vai comentar sobre ele. Então, você vai falar, você gera ali uma discussão, porque na maioria dos casos a gente faz uma problemática, né? Então, por exemplo, a gente vai falar do aborto. Então, a gente fala, olha, o aborto... Aí você fala, tem esses prós, tem esses contras, né? Você pode falar a sua postura ou não, você pode apenas fazer um panorama geral. Então, você está falando sobre o assunto. Você reflete, você discute, né? Você mostra que existem várias possibilidades, certo? E você também precisa ter uma progressão lógica. Então, veja a diferença. Na narração, a gente falou de uma progressão temporal. Então, a gente falou, o tempo vai passando, né? Ontem, hoje, amanhã, entrei na casa, saí da casa. Aqui a progressão é lógica. O seu leitor precisa acompanhar o seu raciocínio. Você vai fazendo um raciocínio falando sobre o assunto, ele vai acompanhando para que ele consiga compreender aonde você quer chegar. Tudo bem? A gente tem alguns tipos de dissertação e é muito importante a gente saber disso porque muitos alunos acabam confundindo. Por quê, Giane? Porque nós temos uma dissertação que chama dissertação expositiva. Não sei porquê, mas muita gente não sabe disso. E daí acaba confundindo com a dissertação argumentativa, certo? Então, para que você possa fazer uma boa dissertação argumentativa, é fundamental que você saiba que existe essa outra aqui, essa expositiva. Por quê? O que eu faço? Qual é a diferença? Numa dissertação expositiva, a ideia, como o nome já diz, é expor. Então, meu objetivo é fazer uma explanação. Eu vou explanar, eu vou mostrar, eu vou expor um assunto. Eu tenho, portanto, um caráter informacional. Tudo bem? Um caráter informacional. Para eu falar sobre o assunto, expor e trazer informações, eu trago também dados, certo? Dados, informações, conhecimento histórico, conhecimento atual, conhecimento literário, científico, enfim. Então, o que acontece? Na dissertação expositiva, como meu objetivo é apenas expor, é colocar, é informar, eu não preciso obrigatoriamente, por exemplo, ter uma opinião. Então, como eu disse agora há pouco no caso do aborto, eu não preciso mostrar qual é o meu posicionamento, eu posso simplesmente falar. Existem pessoas que defendem o aborto porque defendem a vida da mulher, que o corpo é dela, o direito é dela. Outras pessoas argumentam que, poxa, se você defende o direito da vida, por que não defender a vida do feto também? Porque ele está no corpo da mãe, mas ele não é o corpo da mãe, ele é uma outra vida, né? Afinal de contas, a mãe não tem 2 cabeças, 4 braços, certo? Então, a gente tem aí, claro que essa discussão é muito mais profunda, né? Que o nosso objetivo aqui não é esse, mas só para mostrar que na exposição você pode apenas informar. E muitas pessoas acabam fazendo isso no vestibular, quando você deve argumentar. Qual que é a diferença aqui? A argumentação, você tem um outro objetivo. Primeiro você vai argumentar. Quando que você argumenta? Quando você quer
convencer alguém de algo. Então, você quer ir numa festa, sua mãe não deixa, você precisa convencê-la de que a melhor coisa da vida dela é permitir que você vá à festa, então você argumenta. E os argumentos geralmente é aquele, meu amigo vai, ela vai falar que não é mãe do seu amigo, que é mãe de sua, então, aquela história que todo mundo já conhece. Qual que é o caráter informacional? Sim, com certeza, né? Você está fornecendo informações, você precisa fornecer informações, mas o caráter é predominantemente persuasivo. Por quê, Jane? Porque o meu objetivo é convencer, então eu preciso persuadir, eu preciso fazer a pessoa mudar de ideia e concordar comigo, eu estou tentando formar uma opinião. Então eu preciso saber que sim, eu tenho dados, eu tenho informações, eu posso ter informações dos mesmos tipos. Conhecimento histórico, posso ter conhecimento atual, posso ter conhecimento literário, mas esses dados eles precisam vir a serviço do convencimento, a serviço daquilo que nós vamos chamar de tese. A tese que é a sua opinião, é o seu ponto de vista, certo? Então, na dissertação argumentativa, obrigatoriamente eu tenho que ter uma opinião que vai ser revelada na minha tese, eu preciso ter um posicionamento, então não basta eu falar o aborto tem essas possibilidades positivas e negativas, eu preciso falar o que eu acho. Eu acho que as pessoas não devem abortar, por que que eu acho isso? Eu preciso te convencer que eu acho que elas não devem abortar, que o aborto é horrível, que deve ser um crime, eu preciso te persuadir. Então, todos os dados que eu colocar, eles precisam vir a este serviço. Isso é muito importante para você compreender a sua seleção de dados, porque às vezes você seleciona um dado que é verdadeiro, que é ótimo, você desenvolve super bem o argumento, mas você não está contribuindo aí para o que você quer defender. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tudo bem, pessoal? Então, fica aí a dica, essa explicação de que existem dois tipos. Então, muito cuidado para apenas não serem expositivos na sua dissertação de vestibular que solicita um texto argumentativo. Você precisa ter um posicionamento com certeza.